Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês mais uma dica de mecânica, ok? Quando acontece a quebra de correia dentada, principalmente desses motores da linha GM moderna, igual esse carro que está aqui ó, ao fundo, vocês estão vendo? Esse Onix. Esse carro tem esse motor SPE4, né, que é esse motor moderno da linha GM, que saiu no Onix, saiu também no Cobalt, alguns outros modelos aí da GM. Aqui eu estou com a parte de cima do cabeçote. O que eu quero passar para vocês hoje aqui é um detalhe que acontece nesses motores quando acontece a quebra de correia. Muitas oficinas estão passando pelo seguinte problema: depois que quebra a correia, funciona o motor, né, manda o cabeçote para a retífica, faz a troca das válvulas, funciona o motor funciona razoavelmente bem, mas em alguns casos, em boa parte dos casos, esse motor fica falhando um pouco em marcha lenta e com perda de potência, tá? E geralmente com a leitura de MAP alterada, geralmente a leitura de MAP um pouquinho alta, tá? Deixa eu mostrar para vocês o que acontece com esse motor e como que você faz para prevenir isso quando você pegar esse carro na oficina, né? Ou você, cliente, que tem um carro desse, que tem esse problema de quebrar a correia dentada. Como que você faz para prevenir esse problema aí que vai acontecer depois e que vai ficar aí te dando essa amolação aí de perda de tempo e sem saber o que fazer, beleza? Tem uma dica então, um macete em cima desse detalhe aí, de montagem desse motor, que vai fazer toda a diferença. Na verdade é na parte de avaliação das peças depois que você faz a desmontagem do motor, tá? Das peças que vão ser necessárias ser trocadas, né, para poder resolver o problema do motor, tá bom? Deixa eu só virar a câmera aqui, vou mostrar esse detalhe para vocês e como que faz para definir, né, direitinho o que tem necessidade de fazer no motor. Um detalhezinho que está passando despercebido aí e tem deixado muita gente aí de cabeça quente. Tá joia? Até mais. Vamos lá então, galera, eu vou passar para vocês aqui, né, o que acontece. Aqui está a correia que quebrou, né? Por conta foi quilometragem vencida, né? Passou de 60 mil quilômetros, mais de 3 anos também, o que não é indicado, né? Todo mundo já sabe, mas o foco que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Esse motor SPE/4 aqui, ele tem um comando de válvulas, ok? Comando de válvulas dele original, ele é um sistema tubular. Existe um tubo aqui, tá? E os cames, que são esses ressaltos aqui, os cames de abertura de válvula, eles são montados aqui na fábrica por interferência, tá? Por interferência, existe um maquinário lá que faz a montagem desses cames lá na fábrica, por interferência. E o que acontece aqui quando o motor tem, então, esse problema de quebra de correia? Esse cames, porque ele está girando, né? O comando de válvula está girando, o virabrequim está girando, ok? Só que no momento que você tem a quebra de correia, esse cames, ele sofre um impacto muito forte em cima da válvula, né? Por quê? Porque a válvula ela vai ser empurrada para cima pelo pistão. Quando ela sofre o choque do pistão, ela sobe. E aí, como o cames pega nela para fazer ela descer, e ela não consegue descer, porque ela está sofrendo a interferência do pistão na parte de baixo, esse cames então sofre um choque mecânico muito forte. E o que na verdade ocorre é que esse cames aqui sai do diagrama de trabalho dele, tá? Percebam que há um diagrama de trabalho aqui, ó. Existe um ângulo de abertura, tá? Ó, enquanto essa válvula aqui no caso aqui, ó, esse cilindro está em queima, né? Se você ver, nenhum dos dois canos está apontando para a parte de baixo, que é onde aciona a válvula. Então, esse cilindro está em queima, ok? Só que existe um momento correto desse cames fazer a abertura da válvula, tá? Fazer a abertura da válvula de escapamento, fazer a abertura da válvula de admissão. Então, existe esse momento correto, que é justamente a diagramação de abertura de válvulas, ok? Então, esses cames, eles têm que trabalhar nessa posição pré-definida, beleza? Beleza, então eu quero mostrar para vocês agora como fazer para saber se esse diagrama saiu fora ou não. Porque é muito difícil, na verdade, você olhar aqui, ó, e perceber isso, né? Se você olhar, você vai ver que aparentemente está tudo correto, né? Olha lá. Aparentemente está tudo correto.
Na verdade, o que sai fora geralmente não são os dois na mesma proporção, sai um e o outro não sai, né? Então o que você vai fazer basicamente é o seguinte, vai pegar aqui, ó, um cilindro, imagine aqui, no caso aqui nós estamos no quarto cilindro, então existe esse ângulo de abertura, simplesmente você vai pegar uma peça reta, deixa eu só virar aqui, ó, para poder mostrar certinho para vocês, filmar com a mão esquerda aqui, porque eu vou precisar da direita para mostrar para vocês. Vou pegar uma peça, ó, como essa daqui, ó, a peça, esse aqui é uma chave de acionamento de uma cinta de anéis, tá? Mas pode ser um outro material, desde que ele seja plano aqui e tenha mais ou menos esse comprimento aqui, ó, que deve dar mais ou menos uns 50 milímetros. Vai fazer, ó, vai chegar aqui no camis, ó, e vai apoiar essa peça, na parte plana dele, ó. Na parte plana dele você vai apoiar, tá? E aí você vai fazer um ângulo aqui, ó, para que ele fique aqui, ó, na transversal, pegando próximo ao ponto de contato do outro camis ali, ó, tá? Tá vendo aqui a pontinha dele ali, ó? Olha só como é que ali tem um espaço considerável, ó. Você mantendo ele mais ou menos aqui a 15 graus, mais ou menos, né? Um pouco menos. Tá vendo como é que tem um espaço considerável ali? Agora, tá vendo, ó? Ele tá reto aqui, ó, tá plano. E aí você vai observar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó, meu dedo tá apontando. Se ele está encostando na ponta do outro camis ou não, se ele está afastado da ponta do outro camis, ok? Então, você faz uma referência aqui, num deles, né? E depois você vem para o outro, que no caso aqui é o do terceiro cilindro. Vai virar o eixo de comando aqui de novo, né? Então, uma forma simples, tá? Não é nenhuma técnica rebuscada, mas é uma forma simples de você definir se esse comando aqui precisa ser trocado ou não, né? Até porque ele tem um preço considerável, né? Olha aqui para vocês verem, esse daqui está mantendo o mesmo ângulo, dá até para você medir ali depois, ó, com o paquímetro, né? Está medindo o mesmo ângulo, mas vocês vão ver que esse comando aqui, ó, eu condenei ele. Por que eu condenei? Eu vou mostrar para vocês agora por que eu condenei ele. Aqui no segundo cilindro agora, ó, segundo cilindro, vou repetir o mesmo teste, ok? Ó, parte plana, percebam agora que a ponta da ferramenta está encostando no camis, ó. Não tem mais aquele ângulo, está totalmente encostada, tá? Então isso significa o seguinte, que esse camis aqui sofreu aí a mudança de posição dele, tá? Sofreu a mudança de posição. Então esse comando de válvulas aqui, se ele for montado de volta lá no carro, ele vai dar problema. Esse carro vai ficar falhando e vai ficar com perda de potência, tá bom? E se você falar assim, mas eu vou pegar um comando novo, vou dar uma comparada. Gente, é bem complicado de ver a olho nu isso aí, tá? É melhor fazer com esse gabaritinho, do jeito que eu tô falando aqui, ó, que você vai conseguir definir certinho e não vai ficar na dúvida. Percebam que o último também, ó, tá afastado, tá? Mas o terceiro aqui, ó, tá encostado, né? A ferramenta fica encostada, ou seja, três estão com o ângulo correto e tem um deles que não está com o ângulo correto de abertura da válvula, né? O diagrama de abertura de válvula está fora. Então isso vai fazer com que esse carro fique com o tempo de injeção alterado, a leitura de sensor MAP alterada e consequentemente vai dar uma falha na marcha lenta e perda de potência. Beleza? Mais uma dica então da Auto Center Morumbi. E quem gostou aí dessa dica, né, dá o seu joinha aí, se quiser compartilhar esse vídeo aí, para poder espalhar a informação aí para o nosso meio mecânico e também donos de carros, entusiastas de carro, que gostam de carro, gostam de entender um pouco melhor aí a mecânica automotiva, né, ter uma informação aí mais embasada e mais profissional, beleza? Uma dica simples aí, não tem ferramenta, não tem ferramental rebuscado, caríssimo, nada disso. Apenas uma dica para evitar que você fique com dor de cabeça depois que montar o carro que teve uma quebra de correia dentada. Tá joia? Um abraço e até a próxima.